Fala, meu querido aluno, minha querida aluna do 4º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula desse ano letivo que se inicia, a nossa primeira aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e vou estar com vocês ao longo desse ano trazendo vários conteúdos, vários assuntos muito interessantes a respeito das ciências da natureza. Para essa nossa primeira aula de ciências, eu quis trazer um assunto muito interessante para vocês, que é justamente nós iremos tratar sobre as características dos animais, as características desse grupo de seres vivos, né, que são muito importantes para o equilíbrio da nossa natureza. E a habilidade que nós iremos desenvolver ao longo dessa aula é a habilidade de comparar alguns animais e organizá-los em grupos com base nas características externas comuns, certo? Como presença de penas, de pelos, escamas, bicos, garras, antenas, patas e entre outras características, né? Entre aqueles de ambientes terrestres e aquáticos, conhecendo espécies da diversidade local, ou seja, espécies da diversidade, né, que habitam a região aqui do nosso país, a região nordestina e outras regiões do nosso país, tá certo? Portanto, ao longo dessa nossa aula, nós iremos conseguir desenvolver essas habilidades. Vocês conhecem os animais que aparecem na imagem? E aí, vamos observar atentamente todos os animais que aparecem aí na imagem que está projetada na tela da sua TV. Vamos lá. Eu consigo observar logo de cara uma onça pintada, não é isso? A gente consegue identificar uma onça pintada, né? Que é uma espécie de mamífero, né? Mas eu também consigo observar também algumas serpentes, né? Eu consigo observar aves, eu consigo observar insetos, eu consigo observar um porco-espinho, uma anta, tá certo? Portanto, a gente consegue ver, né, que dentro aí dessa floresta, dentro desse ambiente, a gente consegue visualizar vários tipos de animais, né? Desde aqueles que habitam, né, a parte terrestre até aqueles, né, que voam, né, e que conseguem habitar o ambiente aéreo, tá certo? Então, são animais que, de acordo com suas especializações, de acordo com suas características, né, vão ocupar determinado espaço dentro da natureza, dentro desse ambiente, tá certo? Quantos animais vocês conhecem? Eles são parecidos? Será que podemos juntar por características iguais? E aí, a gente traz, através das imagens, né, vários exemplos de animais, né, que eu acredito que vocês ou já tenham visto, né, pessoalmente, presencialmente, ou já viram pela TV, pela televisão, né, como o camelo, o hipopótamo, algumas espécies de aves, né, a tartaruga, a ovelha, o esquilo, né, a girafa e vários outros bichinhos que a gente consegue observar aí nas imagens, né? São animais que eu tenho certeza que vocês já viram, que vocês conhecem, né? E como a gente poderia classificar, como a gente poderia juntar, como a gente poderia agrupar esses animais? Justamente através das suas características. A gente vai observar algumas características que alguns desses animais vão apresentar em comum, características que eles vão ter de forma semelhante, e então aí a gente vai conseguir classificar, a gente vai conseguir agrupar esses animais, tá certo? Então, a gente pode separar por grupos, né? Aqueles animais que têm penas, os animais que têm pelos, os animais que possuem caudas, os animais que andam e os animais que roem. Portanto, essas são 5 características que eu quis trazer aqui para vocês para mostrar, dar exemplo de como a gente pode estar classificando, agrupando esses animais. Obviamente que existem uma infinidade de características que a gente poderia estar trazendo, mas eu quis trazer essas 5 principais aí
para vocês observarem, tá certo? No caso dos bichinhos que têm penas, dentre aqueles do slide anterior que eu mostrei aqui para vocês, qual deles a gente poderia colocar aqui dentro do que tem penas? O pintinho, né? A galinha lá e o pássaro. Portanto, o pintinho e o pássaro são dois animais, né, que possuem penas, tá certo? Então a gente pode colocar eles dentro desse mesmo grupo. E os que têm pelos? O cavalo e o macaco, né? São dois animais dentre aqueles que a gente tinha observado que possuem pelo, tá certo? E dos animais que possuem caudas, a gente pode colocar o golfinho e o leão marinho, ou a foquinha, né? A foca. Portanto, são dois animais, né, que possuem cauda. E os que andam? A gente poderia colocar a girafa e a ovelha, tá certo? Dentro desses que andam, a gente também poderia colocar o cavalo e o macaquinho, que são lá aqueles que têm pelo. Sim, a gente poderia colocar, mas para diferenciar, tá certo? Seria justamente a questão do pelo. Portanto, o cavalinho e o macaquinho vão apresentar pelo, a girafa também, só que a ovelhinha não, não é isso? E dos que roem, a gente pode colocar o esquilo e o ratinho. O esquilo e o rato são dois animais, né, que apresentam essa característica de serem roedores, tá certo? Portanto, observem que de acordo com as características desses animais, a gente pode agrupá-los, certo? Pode classificá-los em determinados grupos, tá ok? Devido à grande diversidade de animais que existem, seguir critérios de classificação ajuda a organizar esses animais, facilitando os estudos acerca desses seres vivos. Só que a gente precisa ficar muito atento, tá certo? Porque a gente pode sim classificar esses animais, observando, como eu falei para vocês, essas características que vão ser compartilhadas, que eles vão apresentar em comum. Porém, isso não significa dizer que eles sejam da mesma família. Às vezes, um bichinho, um animal, eles vão apresentar uma mesma característica, mas isso não quer dizer que eles sejam da mesma família, tá certo? E eu vou dar o exemplo para vocês. Vamos observar agora o exemplo mais abaixo, a seguir, da formiga e do caracol, tá certo? Ambos possuem antenas. Observem a característica de apresentar antenas. Tanto a formiguinha quanto o caracol possuem antenas. Porém, eles não são parentes próximos, né? Eles são organismos de grupos diferentes. Apesar de apresentarem essa característica semelhante da anteninha, eles são de grupos distintos, de grupos diferentes, tá certo? Um outro exemplo que a gente pode dar também é da borboleta e do morcego. Apesar de ambos possuírem asas, né, eles também são de grupos distintos, são de grupos diferentes, não são da mesma família, tá certo? Então a gente precisa ficar atento que apesar de alguns animais apresentarem características semelhantes, não necessariamente eles vão ser da mesma família, tá certo? Será que todos os animais do mundo, do nosso planeta, eles são iguais aos do Brasil? Será que todos os animais que nós encontramos no planeta, eles vão ser iguais exatamente aos animais que nós encontramos aqui no nosso Brasil? E a resposta é não, certo? Por quê? Porque imaginem que, a depender da região do planeta, do nosso planeta Terra, nós vamos ter diferentes características. Nós vamos ter ambientes que são mais frios, ambientes que são mais quentes, ambientes que são mais secos, ambientes que são mais úmidos. Então imaginem as características do nosso país, do nosso Brasil. Nós vivemos num país tropical, num país que é quente e úmido, né? Em algumas regiões, ou quente e seco em outras regiões. Então imagine se um animalzinho que é adaptado a viver num ambiente frio, no gelo, em ambientes gelados, será que ele conseguiria viver aqui no nosso país, no nosso Brasil, que possui essas características climáticas? A sua resposta é que não, não é verdade? Esse animalzinho não conseguiria se adaptar aqui ao Brasil. Então observem
que a depender das características do ambiente, né, nós vamos encontrar diferentes tipos de animais. Portanto, nem todos os animais que nós encontramos em outras regiões do nosso planeta são iguais, são semelhantes aos animais que nós encontramos aqui no nosso país, tá certo? E a gente aí pode dar alguns exemplos, né? O canguru, né? O canguru é um animal, né, que vocês devem conhecer, só que aqui não existe aqui no nosso país. É um animal característico, né, lá de um continente que nós chamamos de Oceania, principalmente na Austrália, né? É um país, né, que vai estar apresentando lá na sua natureza, né, esse animal que nós chamamos de canguru, né? As girafas, né? As girafas, elas também, assim como os elefantes, não vamos encontrar girafas nem elefantes aqui no ambiente natural. A gente pode até encontrar no zoológico, tá certo? No zoológico, no ambiente controlado, né? Em cativeiro, que a gente chama de cativeiro. No zoológico, a gente pode ir no zoológico e encontrar uma girafa e um elefante. Mas no ambiente natural, lá na natureza, nas florestas do nosso Brasil, nós não vamos encontrar nem a girafa, nem o elefante, tá certo? Porque são animais que são característicos lá das savanas africanas. Lá na África, a gente vai encontrar tanto girafas quanto elefantes, tá certo? E um outro animal, um outro exemplo que eu quis trazer para vocês que nós não vamos encontrar aqui na fauna do nosso Brasil, são os pinguins, né? Que é um animalzinho, né, característico de regiões frias, não é isso? Portanto, de acordo com as características do clima do nosso Brasil, esse animal ele não conseguiria se adaptar, não conseguiria sobreviver, certo, aqui no nosso país. Então, observem que a fauna que nós encontramos em outras partes do planeta pode ser um pouco diferente daquela que nós vamos encontrar aqui no nosso Brasil, tá certo? Então, quando a gente faz aquela pergunta, será que todos os animais do mundo são iguais aos do Brasil? A resposta é não, justamente por isso, porque depende muito das características dos outros ambientes, dos outros locais, tá certo? Animais encontrados no ambiente natural no Brasil. E aí eu trouxe alguns exemplos de animais que a gente vai estar encontrando no ambiente natural, tá certo? No nosso país, nas florestas, né? Nas matas do nosso Brasil, que é a onça pintada, né? O mico-leão dourado, a capivara e a arara azul. Todos esses animais, todos esses exemplos que eu quis trazer aqui para vocês, são exemplos de animais muito emblemáticos, né? Aqui no nosso país. Tanto é que 3 deles aparecem até em notas, né, da nossa moeda, né? A onça aparece lá na nota de R$50, né? A onça, né? O mico-leão dourado aparece lá na notinha de R$20, né? Eu tenho certeza que vocês já viram. E a arara aparece lá na nota de R$10. Então, observem, olha, são animais que são característicos da nossa fauna, da fauna brasileira. E são tão emblemáticos, são tão característicos da nossa fauna que estão presentes na nossa moeda, no dinheiro que nós utilizamos aqui, tá certo? E eu trouxe para vocês um textinho que a gente vai ler agora, certo? Pausadamente, com calma, para a gente entender, tá certo? Algumas das características de como a gente pode também identificar determinados grupos de animais através de uma característica muito importante que a gente vai identificar e a gente vai ver, perceber ao longo desse texto. O título desse texto se chama O Acampamento. Vamos fazer a leitura agora com calma. Todo mundo me acompanhando aí de casa. A turma do 4º ano da escola Sorriso foi acampar em uma floresta próxima da cidade. Chegando lá, cada um armou sua barraca numa clareira à beira de um riacho. Durante o dia, percorreram trilhas, tomando banho no riacho, acenderam uma fogueira e se divertiram bastante. À noite, contaram histórias à beira da fogueira até que o sono chegou. Durante a madrugada,
Todos acordaram assustados, porque ouviram pisadas fortes, outras mais fracas, umas correndo, outras pulando, saltando e até se arrastando. Por recomendação dos professores, ninguém saiu das barracas enquanto o barulho era ouvido. Quando o dia amanheceu, ao sair das barracas, perceberam diversas pegadas diferentes por todo o acampamento. A turma, então, ficou se perguntando, olhando as pegadas, descobriram quais animais passaram pelo acampamento naquela noite. Então, a gente observa, né, que nesse texto vai estar trazendo justamente uma das características, né, dos grupos de animais, né, que é o fato de quando eles estão andando no substrato, no solo, eles deixam pegadas. Ao longo do texto, a gente observou que alguns animais pulavam, outros se arrastavam, outros corriam, tá certo? E todas essas são características de animais que podem ser encontrados aqui na fauna, certo, do nosso Brasil. Então, vamos observar agora, através da imagem, a sequência de algumas pegadas, tá certo? E a gente vai observar que, através das pegadas desses animais, né, como dada no exemplo do texto que nós acabamos de ler, o acampamento, né, a gente vai conseguir observar que cada animal vai apresentar uma pegada distinta. E através da pegada, mesmo sem ver aquele animal, né, lembram que ao longo do texto os professores orientaram os estudantes a permanecerem dentro das barracas, né, como uma forma de estar se protegendo, né? Então, mas através das pegadas, quando o dia clareou, a gente consegue identificar quais animais passaram ali pelaquele ambiente, tá certo? E então aí a gente consegue ver ao lado de cada uma das pegadas, né, que poderia ser uma onça, poderia ser uma girafa, um elefante, um rinoceronte ou um urso, não é isso? Ou seja, cada animal vai possuir uma pegada diferente, né, devido às características morfológicas desse animal. Aí você me diria, professor, característica morfológica está relacionado com a forma. Então, cada animal vai ter um formato de pé, de pata diferente, tá certo? Nós, seres humanos, né, temos tamanhos de pés diferentes, né? A nossa pegada é diferente, né? Imagina dessa diversidade, dessa grande diversidade de animais que existe na nossa fauna. Então, cada animalzinho vai apresentar uma pegada diferente e através da pegada desses animais a gente consegue identificar e então classificar, agrupar esses animais, tá certo? Então, a gente vai observar que nós temos os animais que vivem no ambiente terrestre, tá certo? Portanto, a gente classifica esses animais como animais terrestres, apesar de alguns deles também possuírem a capacidade também, né, de voarem, né? Como os animais que vivem tanto em terra firme, né, no solo, como também aqueles que vivem em plantas ou mesmo aqueles que voam. Esses são chamados de animais terrestres. E aí eu trouxe um exemplo para vocês do escorpião, né, do tucano, da zebra. Nós temos também os animais que são classificados como animais aquáticos, né, que são aqueles animais que vivem nos mares, nos rios, nos lagos e, devido a viverem no ambiente aquático, são chamados de animais aquáticos, obviamente. E nós temos os animais que são aquáticos e terrestres, né? São animais que transitam, vivem tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, tá certo? Eles possuem essas adaptações que tornam capazes de viverem tanto na água quanto no solo, tá certo? Vamos agora pensar em dois animais para cada característica, tá certo? Então, de acordo com cada uma dessas características que nós conseguimos visualizar na tabela que está projetada aí na sua TV, a gente vai então imaginar e pensar em dois animais para cada uma dessas características. Animais que nadam.
Quais animaizinhos a gente poderia imaginar para colocar dentro dessa característica aí? Peixe e baleia seriam dois animais que a gente poderia colocar tendo essa característica de nadar? Tenho certeza aí que sim, não é isso? Os peixes, a baleia, possuem a capacidade de nadar e de se rastejar. Animais que rastejam. E aí? Eu tenho certeza que aí de casa você já pensou de cara aí na cobra, né? Nas serpentes. Então a gente poderia colocar como as cobras e os lagartos, né? São dois grupos de animais que rastejam. E dos que pulam? Animais que pulam. De imediato não tenho dúvida que aí em casa você deve ter lembrado do sapo, né? O sapo é um animal encontrado aqui na nossa fauna e que pula, né? Então nós poderíamos colocar o sapo e o canguru. O canguru já não é encontrado aqui na nossa fauna, né? Como eu falei para vocês, é encontrado lá na Austrália, né? Mas é um animal que possui essa capacidade de saltar, de pular, né? E animais que mamam, né? Aqueles que nós classificamos como mamíferos, né? Dentro desses grupos dos mamíferos, nós poderíamos colocar o cachorro e o gato, né? São animais domésticos, né? Que nós encontramos nos nossos lares, nas nossas casas, e que são animais que possuem essa característica, né, de mamar, são animais que mamam. Então observem que de acordo com as características a gente pode classificar essa grande diversidade de animais, tá ok? Chegamos agora no nosso momento da revisão, certo? Vamos revisar os principais pontos que nós estudamos agora ao longo dessa nossa aula a respeito das características dos animais. Primeira questão é que podemos classificar os animais e agrupá-los de acordo com as características morfológicas. E eu falei para vocês ao longo da nossa aula que essas características morfológicas são as características do formato, da forma desse animal. Então, de acordo com o formato, a gente pode agrupar, podemos classificar esses animais, tá certo? Outra coisa que nós aprendemos ao longo da nossa aula é que existe uma diversidade enorme de animais na natureza, né? E eu falei para vocês, eu mostrei para vocês que a fauna existente aqui no nosso Brasil, ela nem sempre é idêntica à fauna, ao grupo de animais existente em outras localidades do planeta. Então, nós possuímos uma grande diversidade de animais na natureza. Eles podem ser terrestres, aquáticos ou transitarem entre os dois ambientes, entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, tá certo? Podem sim, existem alguns animais que possuem essa capacidade de viverem na água e no solo, tá certo? É possível identificar um animal através da sua pegada. Lembram do texto que nós lemos, o acampamento, né? E através daquele texto nós conseguimos perceber, né, que através das pegadas que aqueles animais deixaram, a gente consegue identificar qual o animal que deixou aquela pegada. Existem animais que são característicos da fauna brasileira e outros que são encontrados aqui apenas em cativeiro. E aí eu dei o exemplo para vocês da girafa, eu dei o exemplo para vocês do elefante, que são animais que podem ser encontrados em cativeiro, como por exemplo no zoológico, mas que não são encontrados no ambiente natural aqui no nosso Brasil. São encontrados lá na savana africana, lá na África, mas no ambiente natural aqui no nosso Brasil não são encontrados porque são animais que não são característicos da nossa fauna brasileira, tá certo? Então todos esses aí foram alguns pontos, né, importantes que nós aprendemos ao longo da nossa aula, tá certo? Eu quero deixar também aqui para vocês algumas referências, né, de onde nós buscamos, né, as fontes de todo esse material tão rico que nós trouxemos aqui para vocês. E eu gostaria de agradecer, né, a atenção que vocês tiveram, né, nessa nossa aula, nessa nossa primeira aula de Ciências da Natureza do 4º ano. Nós nos encontramos na nossa próxima aula e caso vocês tenham tido alguma dúvida, levem essa dúvida até a sua professora, até o seu professor, porque eles vão ter o maior prazer, a maior satisfação em sanar essa sua dúvida, tá certo? Nos encontramos na nossa próxima aula e fiquem com Deus.